As televisões tornaram-se baratas o suficiente para que jogá-las fora fizesse mais sentido econômico do que consertá-las, mas nem sempre foi assim. Durante a maior parte do século XX, mandar consertar sua TV não era apenas comum, era o esperado. Esta é a história de como esse mundo funcionava e por que não funciona mais. Mas isso só faz sentido quando você entende uma coisa. Televisão já foi um dos itens mais caros dentro de uma casa. Não caro no sentido de hoje, caro de verdade. Se a gente trouxer para valores atuais, estamos falando de algo entre 10 e 20 mil reais facilmente. Agora pensa com honestidade. Se a sua TV custasse isso hoje, você jogaria fora porque deu defeito? Provavelmente não. E é por isso que existiam as oficinas. Não eram grandes lojas, eram lugares pequenos, muitas vezes meio escondidos no bairro. Um balcão simples na frente e nos fundos uma bagunça organizada. Televisões abertas, peças espalhadas, fios, ferramentas, o cheiro de solda no ar. Atrás do balcão sempre tinha alguém que realmente sabia o que estava fazendo. Não era trocador de peça, era alguém que entendia como aquilo funcionava. Você chegava e explicava o problema. Imagem borrada, sem som, chiado, interferência. Ele ouvia, às vezes nem precisava abrir na sua frente. Anotava em um papel e você ia embora. Dias depois você voltava. Pagava algo equivalente hoje a 150, 300 reais, às vezes mais, e levava sua televisão de volta funcionando. E ninguém achava estranho, porque fazia sentido. Você não estava pagando caro pelo conserto. Você estava protegendo um investimento grande. Esse modelo só existia por dois motivos muito claros. Primeiro, televisão era cara. Segundo, televisão era feita para ser consertada. Hoje a gente esquece disso, mas os aparelhos eram construídos de outra forma. Eles não eram caixas fechadas impossíveis de mexer. Eram sistemas montados com peças separadas. Se algo quebrava, você identificava a peça e trocava. Simples assim. As TVs mais antigas usavam válvulas, componentes grandes, de vidro, que podiam ser retirados e substituídos. Se uma queimasse, você não jogava o aparelho fora. Você trocava a válvula. E isso era tão comum que existia algo curioso. Você podia testar peças fora da oficina. Farmácias e lojas tinham equipamentos onde você levava a válvula e testava ali mesmo. Olha o nível disso. Hoje, se sua TV quebra, você mal sabe por onde começar. Naquela época existia um ecossistema inteiro. Oficinas, fornecedores de peças, cursos técnicos, manuais detalhados. Era um mercado vivo. E aí tudo começou a mudar. Não de uma vez, mas de forma inevitável. A primeira mudança foi tecnológica. As válvulas desapareceram. Entraram os transistores, depois os circuitos integrados. As TVs ficaram melhores, mais confiáveis, quebravam menos. Mas quando quebravam, o problema já não era simples. Você não trocava mais uma peça grande e visível. Você lidava com componentes pequenos, soldados em placas. Diagnosticar ficou mais difícil, consertar ficou mais técnico, e aquela oficina de bairro começou a ficar para trás. Mas isso sozinho não teria acabado com tudo. O que realmente destruiu esse modelo foi outra coisa: o preço. Produzir TVs ficou absurdamente mais barato. Nos anos 60, montar uma televisão era quase artesanal. Nos anos 90, já era produção em massa. E aí os números começaram a cair. Uma TV que antes representava algo como 15 mil reais hoje, passou a representar algo como 5 mil reais. Ainda era dinheiro, mas já não era intocável. E então veio o ponto de virada. Anos 2000. Você entra em uma loja e encontra uma TV por 1.000, 2.000 reais. Nova, melhor, mais moderna. E aí a conta quebra. Literalmente. Porque agora surge uma pergunta que antes não existia. Vale a pena consertar? Imagina, sua TV quebra, o conserto custa 300, 500 reais. E uma nova custa pouco mais que isso. Com mais recursos, melhor imagem, garantia. De repente, consertar deixa de fazer sentido. E quando algo deixa de fazer sentido econômico, ele desaparece.
Não foi de um dia para o outro, mas foi acontecendo. As oficinas começaram a fechar, os técnicos foram parando, alguns se aposentaram, outros mudaram de profissão, e aos poucos aquele mundo sumiu. Mas tem um detalhe aqui que é mais importante do que parece. Isso não foi só uma mudança de tecnologia, foi uma mudança de mentalidade. Quando algo custa caro, você cuida, você preserva, você valoriza. Quando algo fica acessível, você substitui. E isso mudou completamente nossa relação com objetos. Antes, você comprava uma televisão pensando em anos. Hoje, você compra já sabendo que um dia vai trocar. Antes, você conhecia quem consertava suas coisas. Hoje, quando algo quebra, você nem sabe para onde levar. E talvez essa seja a parte mais silenciosa dessa história. A gente não perdeu só as oficinas. A gente perdeu o contato com quem entendia como as coisas funcionam. Pessoas que conseguiam olhar um problema e resolver, sem trocar tudo, sem descartar. Esse tipo de conhecimento ainda existe, mas virou um nicho, quase um hobby. A lógica virou outra. E talvez isso fosse inevitável. Quando o custo de consertar supera o de fabricar, o sistema muda. Mas mesmo sendo inevitável, vale a pergunta: o que a gente perdeu no caminho? Porque durante quase toda a história humana, o padrão era simples. Quebrou? Conserta. Hoje o padrão é outro. Quebrou? Troca. E parece normal, mas é uma mudança muito mais recente e muito mais profunda do que a gente costuma perceber.